gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Letícia Lima e hoje nós vamos dar continuidade no nosso quadro sobre Vamos Falar Sobre. Enfim. Hoje eu trouxe Metamorfose para falar um pouco sobre ele com vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre literatura e arte, já se inscreve aqui no canal. Não, meu microfone tá... Então, gente, vamos começar. Metamorfose foi um dos livros que eu peguei emprestado com meu tio, que ele tem uma estante enorme, só desses livros tops. Eu não tenho certeza se ele é um clássico, mas estava na parte de clássico lá da estante do meu tio. Mas se for clássico, então, li mais um clássico. Ele tem suas 70 páginas, é do Franz Kafka, não sei, é K-A-F-A, F-K-A. Essa edição é do... Abril Coleções. É clássico sim, ó, que tá escrito aqui, ó. Clássicos Abril Coleções. Viu? Estava certa. Mas, enfim, ele tem 70 páginas de conteúdo de livro. 70 não, 78. E aqui fala, olha só. Fala um pouco sobre o autor, sobre os personagens. Cadê? Sobre a obra também, tudo mais. Tem umas imagens, assim, do autor. Ele não é todo escrito assim, tá, gente? Em duas colunas. Isso aqui é só essa parte que fala sobre o autor, sobre essas coisas. A diagramação dele, olha só, ela é bem apertadinha. Ó, Abril Coleções podia ter deixado um pouquinho maior, viu? Porque esse aqui cansa. 70 páginas. Eu sei que, tipo assim, se tivesse sido uma diagramação melhor não, né? Maior, ele daria umas 150 páginas, mais ou menos, 200. Mas, enfim, ele tem essa folha de guarda, assim, muito chique, gente. Olha, em capa dura. Igual aqueles povos que compram só hardcover. Ó, chique demais. Aí tem essa fitinha que eu acho um luxo. Enfim, chega de falar sobre a estética do livro e vamos falar sobre o conteúdo. Gente, é o seguinte, eu vou contar mais ou menos a premissa, não vou dar spoiler, tá? Caso você se interesse, não precisa ter medo, porque eu não vou dar spoiler sobre o livro aqui pra vocês. É o seguinte, é um cara que ele é muito bem sucedido na vida e um dia ele acorda e ele é um animal. Simples, ele se transformou num animal. Literalmente se transformou num animal e tudo mais. Quando as pessoas vão chamar ele pra trabalhar e todo mundo fica, nossa, cadê você, né? Tipo, vai trabalhar, você nunca se atrasa e tal. Você sempre trabalha no horário certo. E nesse dia ele tinha uma viagem, ele viajava muito, pelo que fala aqui no livro. Mas no livro não fala sobre que animal que ele se transformou. Ele tem 3 metamorfoses mais ou menos. Aí, né, fala, tipo, nossa, você não vai viajar e tudo mais, você não vai trabalhar hoje e tal. Aí ele se comunica com as pessoas, só que as pessoas ficam, gente, o que tá falando? Porque é como se ele fala, ele entende o que as pessoas estão falando, mas as pessoas não entendem o que ele tá falando. Faz sentido? Porque é como se ele estivesse com a voz do animal, fica, tipo, cachorro. Tipo, se fosse o cachorro, ele fica, au, entendeu? Fez sentido? E tem uma cena que eu achei que foi a mais impactante, que foi quando ele, acho que nessa terceira metamorfose, ele tava um inseto e ele tinha muita vontade de subir pelas paredes. E a irmã dele que cuidava dele, né? Porque os pais não aguentavam ver ele naquela situação e tudo mais. A irmã dele percebeu que ele tava subindo nas paredes e falou, poxa, vou tirar os armários, né? Ela não falou, né, gente? Mas ela tirou os armários, eu coloquei essa fala na cabeça dela, tá? Eu vou tirar os armários. Aí ela tira, só que o pai dela não tá em casa, né? Aí o que acontece? Ela chama a mãe pra ajudar. E nessa hora ele se esconde, porque ele tem medo da mãe dele ver ele e tudo mais, né? Aí ele se esconde, a mãe dele vai lá, ajuda, só que tem um momento que ela vai tirar um negócio da parede, se eu não me engano, e ela vê ele. E ela desmaia. E tipo assim, ele fica desesperado, né, cara? Porque ele só tava ali, ele tava se escondendo. Aí ela desmaia, ele fica, poxa, matei a minha mãe. Ele fica com aquele negócio. E como ele é um animal gigante, ele é meio desengonçado, sabe? Ele não tem essa coordenação motora e tudo mais. Então ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Aí a irmã dele vai lá e tranca ele no quarto, entendeu? Tipo, pra ele não ajudar e tudo mais. Eu acho que essa foi a parte mais complicada de lidar, porque ele sente a culpa por aquilo, por ele ter feito a mãe dele desmaiar e tudo mais, sabe? Mas ele não pode ajudar, ele não tem como ajudar por causa da condição dele. E é bem complicado, bem pesado. E eu acho que a parte mais triste do livro, pra mim, pelo menos, foi quando eles trancaram ele no quarto e ele não podia pra ver a luz do sol, não podia pra ver nada. Isso foi bem no comecinho. Que eles trancaram ele no quarto e eles mandavam a comida por debaixo da porta. Eles nem se comunicavam, ele não se comunicava com ninguém. Então, foi bem
Foi bem pesado pra mim. Ele é um livro bem pesado, só que eu acho que a mensagem dele é muito importante. Pelo menos foi o que eu entendi do livro, tá? O livro se chama Meio que eu raciocinei. Eu tava pensando um pouco sobre ele pra poder vir falar com vocês, porque eu raciocinei. A primeira parte, ele é uma criança, aí depois ele vira um adolescente. Não, tipo, ele já é um adolescente, ele é um adulto, né? Mas vamos supor, tipo, o adolescente, que é a primeira transforma, a gente muda muito a nossa perspectiva de vida, o jeito que a gente é como se fosse uma metamorfose. A segunda etapa, quando ele virou outro animal, aí eu pensei, poxa, uma pessoa, né, mais velha e tal, um adulto. E na terceira, um idoso. É tipo, aí eu percebi que a mensagem do livro realmente é que ao longo da nossa vida a gente cria muitas coisas, a gente evolui, as pessoas evoluem, as pessoas mudam e acabam que aquelas pessoas que conheciam a gente tipo muito tempo atrás, elas ficam pensando, poxa, será que ainda é a mesma pessoa que tá ali? Que nem a mãe dele não aguentava ver ele naquele jeito, daquela forma. Aí ela, tipo, ela fala, não é meu filho que tá ali. Tem uma frase que ela fala isso. Não é meu filho que tá ali, não é ele. Só que o que acontece? Ele só mudou por fora, tipo, sabe, esteticamente, o corpo. E, na verdade, a essência dele continua a mesma. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida, porque a gente muda muito ao longo dela, mas a nossa essência, a nossa alma, né, se você acredita nisso, tipo, o nosso ser continua o mesmo, só que a gente evolui, a gente passa por etapas da vida, a gente passa por muitos obstáculos, tem gente que passa por mais obstáculos que outras pessoas, mas a gente passa por muita coisa e é muito importante a gente observar isso, sabe? E a gente aprender a lidar com as nossas mudanças e com as mudanças dos outros. Porque geralmente, quando a gente lê um livro assim, a gente tá vendo a perspectiva de fora, tipo, sei lá, alguns livros, tipo, fantasia e tudo mais, você vê as mudanças de alguns personagens, mas quem tá falando a mudança é o personagem principal, entendeu? Quem tá falando a mudança é de quem tá de fora. O personagem principal conta sobre a mudança do personagem secundário. Só que aqui, o personagem principal que sofre as mudanças, entendeu? Então, tipo, ele passa por aquilo, ele lida com as pessoas falando sobre ele lida com tudo isso. Então, eu acho muito importante, se você quiser ler esse livro, ele é bem pesado, realmente te deixa meio louco, sabe? Não é que é meio louco, te deixa muito reflexivo sobre a vida, entende? Porque ele trata de um tema que, se você observar, né, prestar bastante atenção na escrita do autor, ele trata de um tema bem, tipo, que a gente nunca fala. Eu pelo menos, nunca li nenhum livro sobre isso, sobre as mudanças que a gente passa ao longo da nossa vida. Então, eu acho um livro importante pra gente ler, pra gente discutir sobre. Se você já leu, me manda mensagem no Instagram, o link tá aqui embaixo, tá? Se você quiser comprar Metamorfose também, compra com o meu link da Amazon, que vocês me ajudam demais. Mas, tipo assim, passou o momento de publi, agora vamos voltar a falar do livro, né? Tipo, eu acho que ele é um livro que todo mundo deveria ler num momento da vida que tá tudo ok, tá? Tipo assim, que você tá bem com você mesmo, que você não vai levar essa reflexão pra sua vida, sabe? Porque eu acho que tem muito disso nos leitores, que a gente acaba levando muito da história pra nossa vida. Pelo menos eu faço isso, sabe? Muitas vezes, quando eu tava lendo Sarah J. Maas, eu fiquei me imaginando nos mundos e tal. E eu acho que é uma coisa muito interessante de todo mundo ler e discutir sobre, porque a gente acaba que a gente não fala muito sobre as mudanças que o nosso corpo passa, que a nossa pessoa passa, que todo mundo passa por essas mudanças, sabe? Do nada você é uma criança, aí piscou, você já virou um adolescente, você pisca de novo, você já virou um adulto, e quando você vai ver, você já é um idoso aposentado, sabe? Isso passa uma questão, tipo, muito rápida, a gente não percebe as nossas mudanças. Então eu acho bom a gente perceber as nossas mudanças e ter empatia com as mudanças das outras pessoas, porque a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, a gente não sabe da história. É igual ele, tipo, ninguém sabe. Eu não sei, pelo menos, o que aconteceu, porque eu li isso aqui e eu fiquei, gente, o que aconteceu? Por que ele virou um animal? Porque não tem um sentido biológico explicado, sabe? Não tem uma coisa biológica explicando por que ele virou um animal do nada. Então eu acho muito importante isso, a gente ter empatia com as mudanças e as transformações das outras pessoas e também com as nossas transformações, né? Porque a gente tem umas transformações bem cabulosas, sabe? Do nada você é uma criança e se vira um adolescente, você passa por muita coisa, puberdade e tudo mais. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu pelo menos, nunca tinha lido nenhum livro sobre. Então, se você quiser ler algum livro sobre transformações e mudanças das pessoas, é um livro bom, sobre uma perspectiva de quem mudou, não de quem tá vendo a mudança, sabe? É bem bacana, caso você se interesse, tá?
recomendo, mas leia no momento que você estiver bem consigo mesmo, porque senão você vai ficar levando essas mudanças para a sua vida, ok? Então, é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, compartilha. Pro seu amigo que também gosta desse tipo de conteúdos, que fala sobre livros. Toda terça e quinta-feira eu trago vídeo pra vocês às 6h30. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!